Olá, hoje é dia do cirurgião vascular e a gente veio falar com o profissional até para entender em que momento a gente deve procurar esse profissional, que tipo de doenças são tratadas por esse profissional. Então nós viemos aqui no Hospital do Coração do Cariri, no município de Barbalha, para conversar com o doutor Pedro Antônio Maciel, que é cirurgião vascular e também endovascular. Doutor Pedro, que tipos de doenças, quais as doenças que o cirurgião vascular é procurado, né, exatamente para esse tratamento, inclusive aqui também no Hospital do Coração do Cariri. Bom dia. Bom dia. Oi, Tony, bom dia. Bom, o cirurgião vascular, ele é aquele médico formado, né, um médico especialista, subespecialista, formado nas doenças, em uma especialidade que cuida dos vasos. Então, os vasos sanguíneos do nosso corpo. Nós temos artérias, veias e vasos linfáticos. Esses são os 3 tipos de vasos que temos no corpo. Quando eu devo procurar um cirurgião vascular? Bom, quando eu tiver problema nesses 3 vasos. Os vasos, as artérias, o que elas fazem? São aqueles vasos que saem direto do coração, levando sangue com oxigênio para todo o nosso corpo, né? Então, são todos os vasos que vão para a cabeça, para os braços, para as pernas. Quando é que eu vou ter doença nesses vasos, né, as artérias? As principais, que são as que demandam um atendimento de maior urgência, uma orientação especializada, são as doenças com entupimento desses vasos. Então, se você sente dor nas pernas quando caminha muito longe, sente uma dor que precisa parar para que essa dor passe, para que você continue, é um sinal de alerta. Esse daí é um momento onde você deve procurar um cirurgião vascular. Outra situação importantíssima, que acontece muito, né, no mundo, é uma patologia que está muito presente no mundo inteiro, que é o AVC, bastante conhecido por todos, né? O AVC, ele pode ser um AVC que é pela falta de sangue. Como eu falei, os vasos, eles são quem levam o sangue para o nosso corpo, né? Então, um entupimento nos vasos que levam sangue para o cérebro pode causar uma falta de sangue no cérebro, podendo gerar AVC. Então, principalmente mulheres e homens e pacientes, pessoas que fumam muito, necessitam, a partir dos 50 anos, né, tá fazendo aí exames para estar checando os vasos que levam o sangue para o cérebro, que é o chamado Doppler, ultrassom, que são exames disponíveis aqui no hospital, vale ressaltar. Em algumas situações precisam de exames mais específicos, como tomografia, arteriografia, também exames disponíveis no hospital, realizados por um cirurgião endovascular. Neurocirurgia também realiza esse tipo de análise, né? Esses seriam os principais momentos onde se deveria procurar um cirurgião vascular. O senhor fala sobre entupimento das artérias. Em que momento, o que é que ocasiona esse tipo de entupimento nas artérias? Pronto. Entupimento das artérias. Ele é geralmente, quando é uma entidade das nossas artérias, que ela se manifesta mais na idade adulta e idosa. E depende muito do nosso estilo de vida. Por exemplo, tabagismo e comer alimentos ricos em gordura são os principais causadores desse entupimento. Então, quando a gente fala em consultas que precisa diminuir a quantidade de gorduras que você ingere nos seus alimentos, é por conta da gente estar tentando prevenir que chegue ao momento do entupimento. Então, a prevenção é o principal aliado da gente, né? Principalmente nessa parte alimentar e de hábitos, como o tabagismo, então, que é o principal. O tabagismo ele é o principal porque ele agride o nosso vaso. Então, ele faz com que a gente tente se defender daquele nicotina que a gente ingere pelo cigarro, e essa defesa é o ponto-chave de início do entupimento. A gente precisa evitar isso. O senhor é cirurgião vascular e também endovascular. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a diferença, o que é um, o que é outro, até para as pessoas entenderem. O cirurgião vascular, ele é o médico que está habilitado, capacitado para fazer todas as cirurgias desses vasos. O endovascular tem uma diferença, ele consegue fazer um tipo de procedimento que é minimamente invasivo. Você não precisa cortar para que vá lá corrigir, você pode ir por dentro do vaso. Por isso que a gente chama de cirurgia endovascular, ela é feita em todos os vasos do corpo, tentando abordar eles, tirar esse entupimento por dentro. Semelhante àquele cateterismo que o cardiologista faz no paciente com infarto, a gente faz sendo que no corpo inteiro, em todos os vasos do corpo. Então, aquela história, de repente, aquela ideia que a gente tem, que o problema vascular é apenas o problema do coração, não é verdade. Você pode acabar tendo problemas em outras partes do corpo também. Exatamente, não é verdade. Coração realmente é um dos que mais mata no mundo. O entupimento do vaso do coração é o mais grave, porque o coração é um músculo que não aguenta ficar muito tempo sem sangue. Então, quando é entupido, é algo crítico. No restante do corpo já é algo mais que é possível ser abordado previamente e de corrigir quando você sente uma dor muito forte. Então, não é só no coração.
Também tem o corpo inteiro precisa de sangue para viver. Como fazer para que esses vasos fiquem tudo tranquilo, doutor? Sem entupimento, para a pessoa ter uma vida boa, com qualidade. É como eu falei, tentar ingerir comidas pobre em gorduras, né? Logicamente de forma consciente, não exagerar. Questão de bebida alcoólica, que também causa aquela lesão que eu falei nos vasos, ela acaba agredindo o vaso, nosso corpo vai ter que ir lá resolver o problema, e a resolução dele é causar um entupimento, entendeu? Tentar evitar álcool, obviamente, de forma consciente, né? E controlada. E a questão do tabagismo. Esse vale ressaltar que até o mês de agosto é o agosto branco, é um agosto que fala que trata dessa cessar do tabagismo. É importantíssimo essa campanha porque ajuda em tudo, tanto na parte do coração, na parte de AVC com o pessoal da neuro e parte com a gente de endovascular, né, como o restante do corpo. Então, essas 3 dicas seriam o que eu poderia passar de mais importante. Pacientes que chegam para o senhor são pacientes que já vêm em estado de emergência, já vem no estágio já grave, ou de repente um paciente pode ter algum sintoma que se preocupa e pode já procurar diretamente aqui ou vai na unidade básica de saúde. Como é o procedimento? Isso. Eu até vou aproveitar o momento para falar sobre outra doença que a gente trata, que é bastante prevalente, que inclusive é o principal que chega no nosso consultório, que são varizes. Varizes, aquelas famosas veias quebradas que tem na perna, que incomodam muito mulheres, muitos homens chegam também, e que elas é uma doença silenciosa. Na verdade, ela se desenvolve, as varizes aparecem porque existe um problema dentro da perna, que é um problema em alguma veia das mais internas. E esse é o maior prevalente do nosso consultório, né? E é outro momento onde os pacientes procuram muito o atendimento do cirurgião vascular. Acho que 90% do consultório da gente vem esse tipo de doença. E como faz para procurar? Geralmente, se você vem por via do SUS, você pode através da unidade básica de saúde, né? Lá vai ter a avaliação inicial do médico da família, o médico vai identificar alguns sinais que já conhece, é um médico que está preparado para isso, e vai indicar para a gente. E a partir do momento que chega no nosso consultório, a gente vai tratar de acordo com a patologia que ele chega. Se vai solicitar algum exame complementar de imagem, se vai iniciar algum tratamento empírico já para começar direto. E é isso. Patologias arteriais tendem a ter uma necessidade de atendimento mais rápido. As venosas, que principalmente são as varizes, tendem a ter uma procura assim, mais pormenorizada, que a gente tem um pouco mais de tempo, entendeu? E aí, esses casos de emergência já são aqueles que já estão, por exemplo, uma artéria está no entupimento muito forte, às vezes precisa até de um cateterismo de urgência, é mais ou menos nessa linha. Isso. Por exemplo, da nossa parte, pacientes que chegam com oclusão arterial aguda, que a gente chama, que é quando uma artéria, por exemplo, que vai para a perna, entope subitamente, para de enviar sangue naquele momento para uma quantidade grande de músculos, aquilo vai gerar um sintoma de emergência no paciente. Dor forte, a perna fica azul, começa a perder sensibilidade na perna, isso é um sintoma grave que precisa procurar emergência vascular urgente. De emergência, na verdade. Doutor Pedro, quero agradecer ao senhor pela atenção aqui com a nossa reportagem. Tem alguma coisa que o senhor acha que era importante ser citada, que a gente não tocou no assunto aqui? Acho que uma coisa que eu até esqueci de falar, tanto nas patologias de veias, que são um dos vasos que a gente trata, quanto nas arteriais, o exercício físico regular e progressivo é importantíssimo. Porque você está capacitando a sua musculatura tanto para fazer a função de bombear o sangue de volta para o coração, ajudando as veias, como capacitando ela a desenvolver novos vasos sanguíneos, ajudando as artérias a ter mais opções de onde entregar o sangue. Acho que faltou eu falar um pouco mais sobre o exercício físico e conscientizar mais, que quanto mais você se exercita, obviamente de uma forma orientada, por alguém experiente, mais benefício você vai ter para o seu corpo. Ok, obrigado, doutor Pedro. Pedro Maciel, que é cirurgião vascular e também endovascular aqui do Hospital do Coração do Cariri, trazendo essas informações importantes, e deixando claro, uma boa alimentação, a atividade física é muito importante para que você mantenha a qualidade de vida e evite algumas patologias e não venha a ser atendido aqui pelo doutor Pedro Maciel, principalmente na emergência, gente, principalmente na emergência. Vamos manter a qualidade de vida, boa alimentação e atividade física. A qualquer momento a gente volta com outras informações das nossas plataformas digitais, com imagens de Guto Vital. Tony Souza aconteceu, tá no miséria.